Gostaria de compartilhar com vocês um ensaio de aplicação teológica. Nós estamos chegando no domingo de Páscoa, né? Então, desejo compartilhar com vocês esse ensaio e que possa edificar a sua vida e que você possa refletir sobre as que nós vamos ler aqui. A ressurreição é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Apesar de não compreendermos algumas coisas em nossas limitações, mas podemos ser encorajados ao percebermos a infinidade gloriosa desse Deus triuno e santo, tendo um dos membros da Trindade com duas naturezas, divina e humana. Mas pelo Espírito Santo e as Sagradas Escrituras, podemos entender que Deus vem trabalhando e governando a história. Cristo, em sua ressurreição, inaugura seu reino dentro de nós. A vitória de Cristo sobre a morte, sua humilhação e exaltação, tornou possível nos achegarmos a Deus com fé e confiança. E através de Cristo e apenas pelos méritos dele, podemos cada dia crescer e amadurecer diante de Deus e dos homens para nos conformarmos à imagem de Cristo. Esta é a mensagem de esperança que bagunça, transtorna o mundo. Cristo está vivo e cumpriu toda a sua vontade, consumou o seu plano, venceu a morte e reina para sempre. Ele nos proporciona uma esperança imperecível que jamais perde seu valor. A realidade de que todos iremos ressuscitar, seja para a vida eterna ou morte eterna, deve nos deixar alertas, mas também nos fortalecer na caminhada cristã para olharmos continuamente para o autor e consumador da fé, o pastor e bispo de nossas almas. A ressurreição é o evento glorioso realizado por Deus ao trazer Cristo Jesus de volta à vida, após ser crucificado e morrer. Este retorno à vida se dá pelo poder do Espírito Santo com o seu corpo humano imperecível, sendo ele o primeiro a ressuscitar para se tornar vitorioso sobre o pecado, a morte e o diabo. A ressurreição completa esta obra gloriosa da salvação e de amor transbordante. A vitória de Cristo nos alcança, pois ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito dentre os mortos. Seu sacrifício perfeito nos reconcilia com Deus. Cristo é a própria esperança da ressurreição e vida. Os apóstolos anunciavam com grande poder a ressurreição de nosso Salvador. Era necessário um sacrifício perfeito para nos reconciliar com Deus. Mas se Cristo não ressuscita, inútil seria a nossa fé e nossa pregação, e estaríamos perdidos em nossos pecados. Por meio de Cristo seremos vivificados, nossos corpos ressuscitarão imortais, sendo a morte destruída pela vitória de Cristo. A ressurreição nos mostra a importante e complexa relação dicotômica dos seres humanos. Ela tem papel importante para a vida e piedade. A ressurreição abre nossos olhos e aquece nosso coração. Não é uma lenda, mas uma realidade planejada e produzida por Deus, para vivermos e termos esperança em Deus. O pensamento grego de que a morte é a libertação da alma, a crença de que o corpo era mau e que não existe ressurreição dos mortos, foi combatido pelo apóstolo Paulo. A ressurreição é um fato que muda a vida dos que creem em Cristo. Esta verdade deve nortear e encorajar para comunicar e compartilhar o que Cristo vive. Paulo adverte os coríntios, que se a ressurreição não é uma realidade, se Cristo não ressuscitou, o cristianismo não tem nenhum valor. Torna-se inútil nossa vida de fé e prática no Evangelho. Diferente dos relatos de ressurreição ao longo das Escrituras,
A ressurreição de Cristo é superior, pois Cristo ressuscitou e vive para todo sempre. Ele é o primeiro e inaugurador desta viva esperança da ressurreição do corpo. Somente o Deus homem poderia voluntariamente realizar o sacrifício necessário para a salvação. A ressurreição nos abre o caminho para a verdade da vontade de Deus para a humanidade, colocando Cristo como cabeça da humanidade. Cada ser humano dará contas do que tiver feito através do corpo, sendo então muito importante para os cristãos praticarem a palavra de Deus e aguardar ao seu Senhor e Mestre. Vivemos a realidade da ressurreição já inaugurada, mas aguardamos a glorificação de nossos corpos, para desfrutarmos da presença gloriosa de Deus, sem a presença e influência do pecado, da morte e de Satanás e seus demônios. Pelos méritos de Cristo, viveremos eternamente. A ressurreição do Deus homem, então, produziu nossa união com Cristo. Ele é o representante e Senhor de nossas vidas. A cura para nossas almas é o próprio Deus, que nos regenera e nos liberta da escravidão do pecado. Se cremos na ressurreição, precisamos viver em santidade em virtude dessa realidade eterna. O poder da ressurreição é a justificação daqueles que são imagem e semelhança de Deus. A realidade da ressurreição impacta nossa prática de aconselhamento uns aos outros e exercício da comunhão com o corpo de Cristo. Deus, em sua sabedoria infinita, nos deu a igreja para exercitarmos e nos lembrarmos continuamente de sua provisão. Ele nos deu o Cristo, o nosso mediador, nosso Redentor e maravilhoso Senhor. O temor a homens é algo que os primeiros discípulos enfrentaram e continuamos a lutar. Lutamos com o medo do que vão pensar de nós quando compartilharmos o Evangelho. O medo nos acomoda e nos cala. A realidade da ressurreição nos confronta e nos leva a tomar uma decisão, sem a possibilidade de escolher o caminho do meio. Devemos decidir se seremos cristãos, ou seja, seguidores de Jesus o Cristo, ou viveremos como romanos. Seguir a Cristo traz implicações para as nossas vidas. Por exemplo, enfrentar oposição, perseguição, sofrimento, insultos. Isaías 53 nos mostra que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Deus se fez homem, veio ao mundo e o ser humano o chamou de Beelzebu, que significa príncipe dos demônios. Se trataram nosso Senhor e Mestre dessa maneira, quanto mais o farão com seus seguidores. Não podemos viver em um mundo de fantasias. Esteja pronto para enfrentar o temor a homens e a luta contra a acomodação e conformação ao mundo caído. Cristo vive. Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10, diz: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Veja a maturidade cristã desse servo do Senhor. Paulo aprendeu a maturidade e deseja viver a ressurreição. Cristãos não são apaixonados pelo sofrimento, não ficam procurando ocasiões para sofrerem oposição, mas são exortados a não deixar de compartilhar o Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Romanos 1:16. Viver com a convicção e fé na realidade da ressurreição deve nos mover para temer aquele que dá e tira a vida e que fará acontecer a ressurreição de todos que já viveram. Jesus venceu a morte, e isto é maior do que qualquer medo que possa nos assolar.
Ele é o mediador da nova aliança, uma aliança eterna consumada por sua morte e ressurreição. Por ele podemos viver e nos mover pelo mundo, sabendo que um dia Deus julgará o mundo por intermédio de Jesus Cristo, tendo a ressurreição como prova a todos. Porque Jesus ressuscitou, temos a esperança da vitória completa sobre a morte. Então, pelos méritos de Cristo, temos uma aliança eterna com Deus. Pelos méritos de Cristo, podemos avançar na caminhada cristã, desenvolvendo a nossa santificação com a lei do Senhor no coração e na mente. Seguir a Cristo trará implicações e batalhas, mas Cristo ressuscitou e está à direita de Deus Pai e intercede por nós. O Espírito de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita em nós. Podemos então participar dos sofrimentos de Cristo, mas com a certeza de que participaremos da sua glória, que em breve será revelada em nós. Que Deus te abençoe, que você possa ter essa certeza de que viveremos para sempre com o Senhor e que nada possa impedir e te desanimar nessa caminhada com o Senhor. Que Deus em Cristo abençoe. Feliz Páscoa.